Olá, é sempre uma alegria muito grande a gente poder se reencontrar para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, o Deus soberano, o Deus maravilhoso. E em nome do Senhor Jesus eu quero trazer a nossa saudação. Nesse pensamento de um Deus soberano que reina e nos orienta, nos dirige, nos abençoa, eu quero ler com você hoje Jeremias 9, 23 e 24, e faremos algumas colocações sobre esse texto. Diz assim o texto: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você viu de que Deus se agrada? O texto nos convida a uma interligação com o Pai Celeste, uma interligação com Deus, a tal ponto de que nessa interligação com o Senhor Deus dos céus e excelso e glorioso, nós temos aí a motivação de aprender, de conhecer mais sobre Ele, sobre esse Deus que se revela na nossa vida. A mensagem divina era uma dica para a boa sobrevivência, a boa vivência da nação de Israel. Mas como é palavra de Deus, ela é uma dica para a nossa vivência também, para a nossa boa vivência, para o nosso bom jeito de viver sob este céu maravilhoso, e um dia nós o alcançaremos. Daí é interessante porque aí vai ser tudo diferente, será sem pecado, sem manipulação de nada. A advertência era necessária para o povo de Israel. O povo tinha perdido o jeito de adoração sincera a Deus. A adoração verdadeira tinha sido banida e estava uma adoração frouxa. E assim como essa advertência era para o povo de Israel, a advertência é para nós hoje também. Jeremias 9, 7 a 9, registra uma palavra divina de questionamento sobre as atitudes do povo de Israel de acordo com os seus comportamentos, o comportamento da sua vivência naquela época. Eles tinham um entendimento, um tratamento diferenciado entre os seus próprios conterrâneos, seus próprios patriotas. Então Jeremias 9, 7 a 9 nos faz notar que Deus acrisola o povo, pesquisa, investiga com precisão. Ele conhece profundamente o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso coração, e aponta os seus comportamentos escusos. Tem muitas vezes que as pessoas têm comportamentos que não agradam a Deus, mas o Deus do céu, conhecedor, sabedor, Ele conhece profundamente o nosso coração, a nossa maneira de falar, e assim Ele está prescrutando, está buscando como uma lupa que faz com que a gente enxergue muito melhor. Deus não precisa de lupa, Ele prescruta sem precisar de uma lupa, de qualquer recurso humano. Então Deus reprova os que armavam ciladas contra o povo de Deus, aproveitavam do seu status de poder e promovia ciladas contra o povo de Deus. Daí Deus promete castigar o povo por tais atitudes. O certo é que Deus sonda os corações. Deus conhece a podridão que estiver dentro do coração, no mais profundo do coração, no mais profundo do pensamento. Deus conhece tudo. A lente investigativa de Deus penetra os pensamentos humanos, fiscaliza os corações e reprova as más intenções dos homens. Deus tem a sua maneira
de as pessoas que prejudicam outras, que fazem questões, complicações na vida dos outros, armam ciladas, falam mal das pessoas. Então Deus tem como fazer essa penetração no coração das pessoas e fazer as suas investigações e reprovar as intenções dos homens, as más intenções. Não reprovar as boas intenções, mas reprovar as más intenções do coração do homem. Na sequência, Deus faz uma avaliação de como seria a nação sem os seus cuidados. Ou seja, Deus, que não precisa de que as coisas aconteçam para que ele veja, ele olha para a nação e faz ali uma avaliação de como seria essa nação sem o cuidado divino. E Jeremias 9, 22 nos aponta aí como seria a nação sem o cuidado de Deus. Assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Veja a situação, a condição. Deus está olhando a nação que está se desviando dos propósitos adorativos com verdade. E então Deus fala assim: olha, essa nação sem orientação, sem o meu ajudar, sem a minha misericórdia exercida a favor dessa nação, é como cadáver que jazerão como esterco, como alguém de solidão, como a gavela depois como a gavela atrás do segador. Ou seja, gavela é o fecho de espigas que ficam para trás, ceifadas. Então, o povo de Israel, situação precária, o ajudasse. Os cadáveres seriam desprezados nas suas sepulturas. Não teria sepultura para esses cadáveres. Coisa terrível. Os mortos não teriam um enterro digno. Seriam expostos à zombaria e a desprezo total. Como esterco, diz aí o versículo que nós lemos aí, diz que seria como um esterco largado lá por conta do nada. A nação estaria inativa, desprezível, sem préstimos, inútil. Isso sem o cuidado de Deus. Se Deus abandonasse, se Deus deixasse a nação que já tinha abandonado a Deus, mas se Deus não fosse exercer misericórdia, essa nação seria como cadáver jogado, largado, desprezado e sem as honras de um enterro digno. Esses eram castigos propostos para quem abandonasse a Deus, para aqueles que fizessem da sua posição social a base de uma vivência desagregada do poder divino. Em todo tempo tem o rico, tem o pobre, em todo tempo tem as pessoas que zombam uns dos outros ou não, em todo tempo tem aqueles que são adoradores sinceros, e tem aqueles que não são adoradores sinceros, mas para esses que desviavam e usufruíam dos seus poderes para massacrar os pobres, Deus tem aqui uma proposta de deixar essa gente como que fosse um cadáver sem que tivesse a honra de um enterro digno. 3 atributos da sociedade são destacados aqui e a gente verá na frente. Eles poderão ser elencados como a sabedoria, o poder e a riqueza. No grupo dos poderosos, sempre está a harmonia desse tripé: a sabedoria, a riqueza e o poder. Né? Às vezes a sabedoria é usada com finalidades destrutivas. E no grupo dos poderosos sempre está em harmonia esse tripé. Daí os poderosos elegem a sua elite e mascara os mais simples da sociedade. Todavia, falar só de abuso de poder,
de autoritarismo, de poder sanguinário, destrói o nosso coração. Nós não podemos ficar pensando só nas coisas ruins, no abandono de Deus às pessoas que deixassem a adoração verdadeira e passassem a promover abusos na sociedade. Mas nós precisamos de ver a grandeza de Deus, o conselho de Deus, a orientação divina, aquilo que Ele quer que a gente faça para Ele se estabelecer novamente, restaurar novamente as pessoas e a convivência boa com Ele. Então, vamos para a grande proposta que Deus tem para o seu povo. Deus tem grandes propostas. Você imagina uma coisa dessa? Deus tem grandes propostas e boas propostas para o seu povo, para o povo que o segue. Então podemos perceber que Deus faz um convite ao arrependimento, um convite ao avivamento espiritual, uma dica de como proceder no convívio com a sociedade. E Deus olha com misericórdia e propõe uma nova posição para o povo. Deus olha o povo, vocês precisam olhar para mim, seria mais ou menos isso aqui, ou bem isso. Olha, gente, vocês precisam se voltar para mim, vocês se voltam para mim e eu restauro vocês. Então Deus olha com misericórdia e propõe uma nova posição ao povo. Na verdade, Deus deseja que os seus escolhidos subam ao mesmo pódio da glória. Que maravilhoso esse grupo dos servos de Deus subindo no mesmo pódio da glória, sem aquela disputa de eu sou o primeiro ou eu não consigo chegar, mas sim, na proposta de Deus, Deus quer que todos estejam no nível mais alto da glória, do pódio da glória. Vamos ler novamente Jeremias 9, 23 e 24. E assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos por parte. Assim diz o Senhor. Se assim diz o Senhor, essa é uma palavra de Deus. E se Deus disse essa palavra para aquele povo daquela época, como é a palavra de Deus, ela chega até nós. Ela deve ser vivida por nós também. Orientada, é uma orientação que nós devemos receber como palavra de Deus e orientação de Deus para o nosso melhor meio de vida. Continuando o texto, depois que ele diz, assim diz o Senhor, ele diz também, não se glorie o sábio na sua sabedoria. A sabedoria é uma dádiva de Deus. Quando a gente observa o rei Salomão, que teve aquele sonho, e Deus perguntou, o que é que você quer? Ele falou assim, eu quero sabedoria para conduzir a nação. Então, se a sabedoria for usada com boas intenções, é uma dádiva de Deus que vai beneficiar não só o seu povo, mas outras pessoas também. A sabedoria não deve ser usada para orgulho próprio, orgulho pessoal. A sabedoria não deve ser usada para maquinar o mal contra as pessoas, contra os companheiros. Na sequência do texto, não se glorie o forte na sua força. A força, o forte pode estar estribado no poder econômico, no poder político, no poder gerencial, entretanto, não deve ser usado com ostentação a força para massacrar a quem quer que seja. O forte deve ser ponderado para fazer as coisas com seriedade, com dignidade,
com bondade. Mas continuando a olhar o texto, a mesma porção da Bíblia, vemos outro conselho para as nações. Não se glorie o rico nas suas riquezas. A riqueza não é proibida. Riqueza é uma bênção divina. Saber conviver com a riqueza é muito bom. Como deve ser bom ser rico? Ser rico, a gente pode até imaginar uma vida de tudo que precisa tem ali na mão, tá fácil, mas muitas pessoas usam da riqueza para massacrar outras pessoas. Mas o homem sábio permite que a sua riqueza não suba para a sua cabeça. A sua riqueza vai servir apenas para a sua boa sobrevivência e muitas vezes ajudar outras pessoas que necessitam dessa riqueza, dessa distribuição. Uma empresa bem estabelecida, uma empresa bem sucedida, uma grande empresa, ela pode empregar muitas pessoas. Isso faz parte de bênção de Deus a um e a outros, ao rico e àqueles que são os servidores. Então a dica divina é: as riquezas não devem ser empecilhos para os adoradores de Deus soberano e eterno. O que muitas vezes pode acontecer também nas riquezas é que a pessoa tem muita coisa, tem tudo que precisa e não percebe que precisa de Deus e deixa a alma sedenta, deixa a alma inativa, deixa a alma sem a interação com Deus. A seleção bíblica em apreço conclui com uma sugestão divina que vale a pena refletir bem. Eu vou nomeá-la de cerco divino. Aqui nessa nossa palavra, o texto nos vai conduzir a um momento muito especial, além daqueles que nós já falamos, tá? E eu quero pensar nesse momento muito especial como um cerco divino, Deus nos cercando. Deus interessa que estejamos em sua sebe, em seu curral, em seu pátio, em seu pasto, e isso é um lugar refúgio. Por que isso? A gente não pode entender isso como uma prisão, Deus nos prendendo, mas sim como Deus nos acolhendo, Deus dando o conforto, Deus dando a segurança. Quando ele falou com Jó, Satanás foi aos corte celestial e Jó reclamou de Deus. Falou assim que Satanás reclamou que Deus tinha cercado Jó com uma sebe. Mas isso foi muito bom, porque Satanás não teve o direito de tocar o dedo em Jó sem que houvesse a permissão de Deus, mas preservando, contudo, a vida. Quando nós vemos essa última parte do versículo divino aqui, que a gente está nomeando de cerco divino, nós podemos pensar que Deus está nos cercando para que a gente viva melhor e mais seguro. Sendo assim, a conclusão oferece a base de sustentação e estabilidade dos poderes antes argumentados. O que se gloriar? Glorie-se nisto. Gloriar-se em conhecer a Deus e saber que Ele é Senhor. É interessante que a gente pode se gloriar. Aqui eu podia até dizer de uma questão como uma vaidade santa, envaidecer-se de conhecer a Deus, não envaidecer para demonstrar a outras pessoas a sua vaidade, o seu egoísmo, mas uma questão da santificação da vida. Se alguém tem que se orgulhar de alguma coisa nesse mundo, com a orientação de Deus, vai orgulhar-se em conhecer a Deus. E que coisa maravilhosa é quando a gente conhece a Deus. A gente se entende como seguro na sua presença e por Ele.
Gloriar-se no Senhor é conhecê-lo. Gloriar-se em saber que Ele é um Deus de misericórdia, que exerce misericórdia. Por isso, não somos consumidos, como diz o profeta Jeremias, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Gloriar-se em conhecer a sua equidade. Eu faço juízo e justiça na terra, diz o Senhor. Deus é soberano e julga corretamente, com equidade, com sinceridade, com justiça. Finalmente, diz o versículo, a sua finalização. Destas coisas me agrado, diz o Senhor. Do que Deus se agrada? Dessa interligação entre o homem e Deus, desse conhecer de Deus. Se alguém quer gloriar-se em alguma coisa, glorie-se em conhecê-lo. Deus se agrada disso. E sejamos conhecedores de Deus. E saibamos que quando Ele nos cerca, não é uma prisão, mas um meio de proteção. Se formos inteligentes, sábios e fortes, teremos da orientação divina, teremos facilidade para interagirmos com Deus, interligarmos com Ele, teremos aquele momento recíproco onde eu falo com Deus, Deus me ouve, Deus fala comigo, eu ouço. Mas eu preciso fazer uma perguntinha. Como é essa interação? Como é essa interligação com Deus? A resposta é lendo a Bíblia, orando, adorando, cantando louvores, comunhão uns com os outros, e isso vai nos interligar a Deus, vai fazer a nossa interação com Deus. E é necessário que nossa vida seja uma vida com interação com Deus. Nós somos fracos e Deus é soberano. Quando Ele nos acolhe, nós não seremos desprezados como aqueles mortos que o texto disse que ficariam sem honra para o próprio enterro. Mas quando nós temos a nossa interação com Deus, nós recebemos esse elogio divino, dizendo que se alguém quer se orgulhar, orgulhe-se em conhecer a Deus. E conhecer a Deus, fazer essa interação, lendo a Bíblia, orando, adorando, cantando louvores, e assim a nossa vida vai ser uma vida muito boa diante de Deus. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o Deus santo, excelso, maravilhoso e bendito. Louvado seja o Teu nome sempre. Ajuda-nos a termos interação contigo, em nome de Jesus. Amém.